Olá, a paz de Deus esteja no seu lar. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou na minha cozinha, mas aqui mesmo vou aproveitar e deixar um versículo. Aliás, um versículo não, um salmo, que na realidade é um salmo 22, que eu esses dias fiz um estudo sobre a fé. No Salmo 22, a fé de Davi, o qual ele estava aflito e Deus, eu coloquei o título, Quando Deus se cala. Mas o que eu achei interessante, que uma pessoa falou para mim, esses dias eu estava pensando em você, falou para mim, fiquei até emocionada. Esses dias eu estava pensando em você e pedi a palavra para Deus falar a teu respeito da sua vida. E Deus deu no Salmo 22. Aí eu observei, olhei o rosto da pessoa, né, e fiquei pensativa, não falei nada, só pensei. Que bom, né, que a pessoa pensou em mim e perguntou de mim para Deus. Eu não quis perguntar para ela o que realmente ela perguntou de mim para Deus, mas eu entendi pelo salmo que ela própria leu para mim, que Deus deu a resposta para ela a meu respeito. Vamos lá. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois se nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Reparte entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me, desde as portas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. De todo o vosso coração viverá eternamente.
Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então é interessante que eu fiquei meditando, assim, olhei bem no rostinho assim da pessoa, né, que falou para mim. Falou, esses dias eu pensei em você e eu pedi a Deus uma palavra a seu respeito. E ele deu essa palavra aqui, Salmo 22. Aí eu abri a Bíblia, na minha Bíblia, aí li o título somente no pensamento, né? O Messias sofre, mas triunfa. Falei, bom, o título já tá falando, Deus já tá falando sobre mim. Que eu sofro, sou uma sofredora, uma lutadora, mas sempre eu triunfo, né? Eu não fico prostrada, caída, derrubada. Aí a pessoa leu a palavra, né? E eu achei interessante que nessa madrugada, eu fiquei meditando. No que a pessoa me falou, eu falei, Deus, eu te louvo. Porque às vezes a gente faz a tua obra, eu não estou procurando reconhecimento na terra, não estou procurando reconhecimento, porque Jesus, ele não teve valor nem foi reconhecido pelos seus próprios irmãos. A palavra fala que Jesus, ele foi desprezado dos irmãos dele. Ele saiu lá de Nazaré e foi pregar a palavra em outro lugar, porque os irmãos dele mesmo falou, se você é o Messias, vai mostrar para outros lugares. Então, onde a própria palavra fala que o profeta não tem honra, né? O próprio Jesus falou, na sua pátria nem na sua cidade. Mas, para a glória de Deus, Jesus é conhecido no mundo inteiro, querem ou não acreditar ou servir, Jesus é o Filho de Deus. E eu pude analisar que tem pessoas que se preocupam com a gente, mas tem pessoas que talvez elas não examinam a Bíblia, ou elas leem a Bíblia todos os dias, lê muitos versículos, lê muita palavra, mas elas não examinam, ou ainda o coração não está convertido a Deus, porque elas não entendem por que há o sofrimento. Elas não entendem porque existe o sofrimento. Como aquela pessoa ali, Senhor, prega durante o dia e durante a noite, e ela passa por isso, por aquilo outro, e etc, etc. As pessoas fazem isso, né? Acha que todo crente tem que ser milionário, tem que ter muito dinheiro. Se você é fiel e é pobre, eles apontam que eles não compreendem isso, não querem, na verdade, compreender. Porque Jesus fala na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto serão acrescentados. Mas Jesus também falou, ide pregai aos pobres. Jesus, quando ele veio anunciar o evangelho, Jesus começou fazendo que milagre? Ele foi num casamento, estava ali, a festa estava grande, que eles comemoravam 7 dias de bodas, acabou o vinho. A mãe dele veio falar com ele. Ele falou, o que eu tenho com isso? A festa não é minha, não tem nada a ver com isso. Ainda não é a minha hora. Mas ocultamente, mansidão, ele foi lá, obedeceu quem? A sua mãe. Deu uma olhada, não tinha mais vinho. E a mãe preocupada em naquela festa o noivo ficar envergonhado, falou para Jesus a situação. E ela sabia que Jesus podia resolver. E Jesus foi e resolveu a situação. Mas o que Jesus falou? Pega as talhas e enche de água, enchei-as de água. E o que a mãe disse? Fazei tudo o que ele mandar. Não é verdade? Mas se a gente for seguir passos a passos de Jesus, ele começou a curar, multiplicar o pão. Onde ele passava, ele só abençoava. Ele ensinava o resultado
da obediência, ensinava o porquê que nós estávamos daquela maneira doente, ou situações de doença que era para a glória também de Deus, para que ninguém hoje em dia ficasse apontando ninguém. Mas nós podemos observar que as pessoas apontam, elas acham que você, por ser usado por Deus, você tem que morar em mansões, tem que ter riqueza, fortuna, você tem que ser loiro, cheia de maquiagem, pinturas, toda hora você tá com uma cor de cabelo, porque essas pessoas elas não são libertas. Elas não se converteram ao Senhor. Eles acham que só as pessoas de aparência Deus está com elas. Um dia uma idosa, eu fui conhecer uma moça num ponto de ônibus, fiz amizade, eu morava na Penha, no bairro aqui da Penha, em São Paulo, hoje eu moro na Vila Silvia, e fiz amizade com aquela moça, já era uma moça senhora, eu era uma senhora novinha, de 22 anos, e essa mulher senhora tinha uns 50 e pouco. E fiz amizade com essa senhora, e quando eu conheci, fui visitá-la, com as minhas crianças na época, a mãe dela já era idosa, bem idosa. E eu comecei a pregar ali o evangelho para elas duas, para as duas senhoras, a mãe e a filha. E do nada, no primeiro dia, a mãe me recebeu muito bem e tal, né? Se alegrou, mas no primeiro dia eu não preguei. Mas no segundo, terceiro, que eu já visitei, eu preguei a palavra falando do evangelho, da vida eterna. A mulher idosa me humilhou, falou dessa maneira: quem é você para pregar a Bíblia, para pregar a palavra? Os padres, ela falou dessa maneira, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, uma afronta dessa. Os padres que estudaram a vida inteira, eles não têm nem a capacidade total de falar do fogo do inferno, da salvação ou da condenação, você vai ter? Ela falou dessa maneira. Eu olhei para aquela idosa assim e fiquei parada na cozinha dela. Falei assim: então, os padres, eles estudaram. Eu estava ali já uns 3 anos do meu ministério. Mas Deus cumpriu o que ele falou para mim. Que eu ia encontrar pessoas que iam ter a face de feras, ferozes, duras como um bronze. Mas ele ia fazer a minha face mais dura do que a delas, não os temais. O Senhor falou para mim. Por isso que antes de fazer algum ministério para Deus, nós temos que buscar a Deus e revestir, ler, porque o diabo ele vem dentro da palavra, ele aponta a nós, ele nos aponta dentro da palavra, que nem Jesus, ele tentou lá: se prostrado me adorares, eu te darei tudo aqui. Aí Jesus foi suportando, aí ele arrebatou Jesus lá no templo. Pode se joga daqui, diz que você tem milhares de anjos, é só você dar ordem que eles vão te pegar nas mãos. Ele pregou o Salmo 91, Satanás. Então eu bem mansa olhei para aquela senhora, eu não sabia, as afrontas são terríveis. Imagina você tá ali, se você não está pronto, revestido de Deus, não jejuou, não orou. Porque eu não fui na intenção de pregar, eu não planejei nada. Tem pessoas que estão, eu vou lá na casa de fulano e eu vou pregar, engano nosso. E não sai nada, eu não fui nesse plano, Deus lá que me começou a me usar. E eu falei para ela: realmente, os padres, eles leem e releem muito a Bíblia. Por isso que o mundo está perdido, os que acreditaram neles. Porque Deus fala na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falei para aquela senhora, que nós não devemos adorar imagens. O que está dentro das igrejas católicas? Idolatria. Ninguém chamar de Senhor, a não ser Jesus, que é o mestre, e ninguém chamar de Pai, que só Pai é Deus. A gente vê aí uns hipócritas aí chamando mulheres porque está na diretoria da igreja de mãe. Isso daí é coisa de espiritismo. Chamando de pai, isso é coisa de espiritismo. Na casa de Deus não tem isso, não. É irmão e irmã. Senhor é só Jesus e pai só é Deus. E ali eu falei para ela, eles leem mesmo, leem muito. E ensina ao contrário da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala para não ter imagem em nossas casas, não cultuar as imagens, não fazer culto, ficar acendendo vela, cultuando a ídolos, invocando como Deus, como eles põem nome de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Falei para ela,
fala que é santo A, santo B, santo C. Falei para ela, eu não posso te pregar a igreja católica, porque eu não sou de lá, nunca fui, mas eu posso te pregar aqui, que aqui está a verdade. E Deus fala para não fazer procissão, não carregar imagens, e fui pregando para ela e deixei ela lá e saí. Falei para Deus e nunca mais voltei. Por quê? Porque o Senhor disse que a verdade está em conhecer as escrituras. E eu fiquei feliz que aquela pessoa falou para mim, que ela lembrou de mim, perguntou, acho que ela deve ter perguntado para Deus, Senhor, por que a irmã Hilda faz tanta tua obra e sofre, é uma sofredora, é perseguida, é humilhada? E a palavra saiu revelada para essa pessoa, porque Davi estava sofrendo, ele falava para Deus, ele clamava, Senhor, por que eu clamo? Por que o Senhor me desamparou? Eu clamo, estou bramindo, né? Bramindo, eu estou ruivando, e o Senhor não me ouve, né? Eu clamo de dia, eu clamo de noite, não me ouves, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Acho que ela viu isso em mim, né? Porque todo dia é obra, obra, obra. Esse mês agora, que faz 15 dias, eu falei, pelo sangue do Cordeiro, antes que me infarta, eu vou parar um pouquinho, vou tirar uns 15 dias para descansar. Mas não adianta, não adianta. Se tiver que infartar e partir para a glória, a gente vai. Mas tem que fazer a vontade de Deus, não adianta parar. Então, mas eu reconheço, como Davi fala, porém tu és santo que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais e tu o livraste. Então, eu nem me comparo a Davi, longe de mim. Mas eu estou aqui passando mais lutas piores, não sou nem um rei nem uma rainha, piores que Davi, porque nós estamos no século 21. Jesus já nasceu, Jesus já veio, as tribulações são maiores, são terrores. Muitos podem ignorar, perdão. Ah, mas Davi foi pior, que era guerra com espada, não sei o que. Não, hoje é pior. São legiões, legiões de demônio. Nós estamos num mundo de muita violência, muita maldade, e nós ainda não estamos sendo perseguidos, como Jesus falou, que virá as tribulações, as grandes tribulações, que vão ter que resistir até o sangue até a morte. Ele está falando que tem irmãos e irmãs, eu não sei se eu vou pegar essa época, que vai ter que resistir, como foi lá na arena, lá no passado, quando Jesus foi arrebatado, os crentes foram perseguidos, lançados aos leões, foram mortos. E o Senhor fala que nós ainda não estamos sendo perseguidos dessa maneira. Ele sabe até onde nós podemos suportar, mas muitos vão pegar a tribulação, que vai ser perseguido, vai ter que morrer se ele não negar a Jesus. E nós já estamos vendo isso em várias partes do mundo, né? Mas no nosso país não está diferente, não. Nós estamos sendo odiados pelo Evangelho, detestado pelo Evangelho, porque você vê quantos anos lá atrás, se eu tivesse desistido por causa da afronta daquela senhora idosa, poderia o diabo me cauterizar a mente. Eu falei, é verdade, né? Ela tem mais bem idade do que eu vou parar. Não, eu sabia quem estava comigo. Eu sabia quem falava na minha boca. E levei para ela a palavra, Isaías, ai daquele que carrega imagens, que adora, se prostra diante de imagem. Então, Davi, ele foi desprezado, ele foi humilhado, mas quando ele sentou no lugar, começou a falar, dialogar com o Senhor, ele reconheceu, eu sou um verme, cumprindo aquela palavra que Jesus disse, que Deus disse, do pó veio, para o pó voltará. Então ele fala, eu sou verme, não homem, um opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então não importa a luta que você estiver atravessando, passando, se alguém não te dá nada, se dentro da tua própria parentela estão te humilhando, zombando de você. É porque Satanás sabe que os dias dele está contado. Satanás sabe que se você for até o fim perseverar, você vai ser salvo e salva. E você vai salvar sua família em Jesus. Porque quando você partir, se for isso, se Deus não salvar em nossos dias de vida, Deus vai trabalhar. Vai trabalhar, Deus vai fazer eles entender. É um momento de que Satanás está pelejando, é uma guerra espiritual. Né? Minha mãe, glória a Deus, fomos criados, eu fui criada, 10 filhos no evangelho, só que 9 afastaram e Deus salvou eu, a 9ª filha.
antes dela falecer, uns 4, 5 anos. Eu era criada, mas a gente é convertido quando nós adquirimos entendimento. Nós somos convertidos quando entregamos 100% ali a nossa vida e adquirimos entendimento e confessamos que Jesus é o Senhor. Não é filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não é crentinho não, não tem nada a ver. Só quando se converte. E minha mãe viu eu convertida e ela adorou a Deus. E hoje, através de mim, os 9 foram voltando, buscando a Deus, né? E Deus foi ali libertando e alguns, eu creio que salvou. Então a palavra do Senhor fala que Deus ele nos escolheu desde a madre. Ele é o nosso Deus. Ele escolheu nós desde o ventre da nossa mãe. Seria maravilhoso, seria importante para nós, que nós temos um ego pessoal, servir a Deus sem luta, sem problema, sem ter sido provado, sem você ter tido passado por prova alguma. A gente observa, tem muitos homens, mulheres, jovens, a gente vê que não sofrem, tem muitas crianças, glória a Deus que não sofre, mas o que é de Deus, ele vai sofrer. Jesus, ele sofreu desde o ventre da mãe dele, da Maria. José já ia desprezá-la, mas o anjo do Senhor apareceu para ele em divina revelação. E eu fico admirada que ainda há profanos na terra, há fariseus na terra, há ateus na terra, que não crê na divina revelação. Naquele dia, vão dar conta por blasfemar contra o Espírito Santo, pregar contra a verdade de Deus. Então toma cuidado, que essas religiões diabólicas e satânicas, que têm aparência e negam o Espírito Santo de Deus. Deus apareceu a José dizendo para ele, não temas em receber Maria como a tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E vai nascer um menino e colocará o nome de Jesus. Ali já tiveram que fugir. Estava num lugar, teve que fugir para outro. Foram para Belém, lá nasceu Jesus. De Belém teve que fugir para o Egito, do Egito e voltar. Então foi uma luta terrível até Jesus iniciar o ministério.